Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus queridos, a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, o nosso Criador. E então, eu quero convidar você a vir com alegria nesse Café 71 a pensar na segunda chamada de Jonas. Jonas de novo alto. Esse personagem que estamos trabalhando com ele é para que possamos refletir na abundância, misericórdia de Deus sobre a humanidade. Deus nos convida a viver em harmonia com Ele, porque Ele nos ama. Então vem comigo ler a palavra do Senhor, Jonas 3, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Perceba, quem ordena é Deus. Ele vai falar da vontade de Deus, não da vontade dele. Versículo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Meus queridos, meus amados, vocês já conhecem a história do profeta Jonas, um profeta menor, onde o teor do livro é a misericórdia salvífica de Deus para a humanidade. E Nínive era composta de pessoas que tinham no seu coração mais maldade do que bondade. Aí Jonas fugiu, mas faltou talvez em Jonas, ousadia de fé, e conexão total no chamado que ele tinha, que Deus o fez para ele. Amigos, você é convidado a pensar no poder de Deus sobre a tua vida e a minha vida. Você quer aceitar o chamado de Deus na sua vida? Então se levanta e vai proclamar o nome do Senhor, porque Ele te convidou a ser mais que vencedor. Amém, querido? Isso que Deus quer de nós, ser mais que vencedor. O que fazer para ser um proclamador da palavra de Deus? Amar a Deus, dedicar tempo de oração, obedecer à vontade de Deus e assim prosseguir na caminhada com o Senhor. Quem tem pensamento fraco, fé miúda, não consegue fazer a vontade de Deus, porque vive o tempo todo com medo dessa vida, Fica atribulado, nervoso com tudo que acontece. Então, o profeta Oséias fala assim no capítulo 6, fala assim: o Senhor quer de nós misericórdia, não sacrifício. Então, vamos ter misericórdia pelo próximo, porque Deus, Ele nos ama e quer que tenhamos misericórdia por todas as pessoas. A segunda chamada de Jonas é um convite para que possamos ter em mente que nós também somos chamados. Vamos aprender algumas orientações práticas em 3 itens. Primeiro item é que a lição de Jonas nos dá um crescimento para obedecer. Deus nos convida para colocar em prática a obediência a quem? A Ele, porque quem que chama? É Ele. É Ele quem nos chama. Ele chamou Jonas para ir pregar, anunciar. Qual o nosso dever? É atender, é obedecer, é se movimentar, é sair do nosso momento, nossa vida de estagnação, de ficar ali parado o tempo todo, É necessário haver uma motivação vinda do alto. É necessário haver uma mente aberta para receber a motivação, a direção de Deus aos nossos corações, ok? Será que
Jonas não teve medo da morte? Será que Jonas faltou confiar mais em Deus para enfrentar os ninivitas? E a gente, será que nós não temos medo da morte? E às vezes medo de enfrentar também algumas pessoas que nós temos que falar do amor de Cristo. Falar, eu volto a falar sempre aqui, falar com amor. Não provocar, mas falar com amor, ajudando a aprender do Senhor. Então, vamos atender o chamado divino. Como, Aldo? Ouvindo a voz do Senhor. Mas como eu posso ouvir a voz do Senhor? Vivendo conectado com o Senhor. Orando. Fazendo a vontade do Senhor. Deixando o Senhor falar ao nosso coração. Ok? Então, sejamos obedientes a Deus. Segunda dica, para que possamos crescer, é justamente ter ação. Vida de ação. Jonas, ele atendeu, ele se levantou, ele não mudou o foco, mas ele desviou e foi reto. Não mudou mais o foco, ele foi. Agora ele talvez fosse um mais renovado. Depois que ele sofreu na barriga do peixe, tudo mais, agora eu vou obedecer o Senhor. Foi, tomou atitude, ação, fez a prática. Amigo, a prática é que faz a diferença. Não adianta querer fazer regime, ir para academia e etc. e não praticar o que tem que fazer. Evitar alguns tipos de alimentação, né? Dormir bem, etc. Tem que cuidar. É uma coisa vida espiritual, tem que cuidar do corpo e da alma. Praticar para nós mesmos o alto amor, para nós mesmos o alto perdão, reconhecer que nós somos alvos da misericórdia de Deus, nós somos alvos da misericórdia de Deus, precisamos passar essa misericórdia para outras pessoas. Isso faz a diferença, meu irmão, minha irmã. Lembrar que o perdão não depende de nós, mas do Senhor. Tá? Em Mateus 6, da oração do Pai Nosso, precisamos praticar o perdão. E praticar o perdão e saber que o perdão vem totalmente de Deus para conosco e de nós para com o próximo. O propósito que nós estamos tendo no nosso coração é o propósito de servir ao Senhor e mostrar a outros o caminho do Senhor. Jonas, ele ouviu, ele se levantou, e ele foi para a cidade, ele tomou atitude, ele se movimentou. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de cada um dos seus filhos? Atitude, ação, movimento. É preciso se movimentar para fazer a vontade de Deus. A segunda chamada de Jonas é para mim um convite a refletir que eu tenho capacidade. Irmão, você tem capacidade. Não fica colocando na sua cabeça que você não tem condições, que você não sabe falar. Não, você tem capacidade. Porque quem te dá capacidade é o próprio Deus. Ele chama, ele capacita. Vamos então falar do amor do Senhor a quem não conhece o Senhor. A quem vive no sofrimento. Às vezes você trabalha com um amigo, uma amiga que está sofrendo 24 horas por dia. Às vezes uma palavra só de conforto e esperança já traz paz para aquela pessoa. Mas a gente evita, para não se envolver. Mas quando você ora para a pessoa, você está se envolvendo e abençoando e mostrando o amor e misericórdia de Deus. Entendeu? O terceiro ponto para que nós possamos crescer na busca do nosso chamado, descobrir o nosso crescimento, é que precisamos trabalhar. Jonas trabalhou, percorria a cidade, andava. Nínive era uma cidade que, fala o texto, que é uma cidade grande. Vamos comparar mais ou menos como Leme. Pirassununga tem 70 e poucos mil habitantes. Leme deve ter mais ou menos umas 100 e poucos mil habitantes. Tá? Você fala, tinha 120 mil habitantes em Nínive. E tinha que pregar para as pessoas: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus maus pecados. Então, é necessário ter o quê? Disposição, trabalho, querer fazer. A preguiça espiritual não pode tomar conta do nosso mental.
Então, eu necessito buscar mais a Deus. Como? Em oração. Ocupar a minha vida com o altar do Senhor. Buscar mais a presença do Senhor. Deus ama a todas as pessoas, quer nos usar, a mim e a você, para falar para outros do seu grande amor. Sabia disso? Deus ama as cidades grandes, pequeno, médio, não interessa. Ele ama o universo que Ele criou. Mas chamou Jonas para ir a Nínive, especificamente a Nínive. Deus às vezes quer usar você para ir especificamente para falar para alguma pessoa, especificamente aquela pessoa X que está com você no trabalho, e você conhece ela muito bem, você tem que falar para ela do amor de Deus para a vida dela. Mostrar do grande amor de Deus para a vida dessa pessoa. E para não cansar, vamos estar terminando aqui essa passagem aqui com vocês, concluindo. Deus está nos despertando nesse período de Jonas, para que possamos entender que a sabedoria acontece com a busca. A palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus fala: eu estou à porta e bato. É preciso ter sabedoria. Está em Tiago. Peça sabedoria a Deus, que dá a todos deliberadamente. A palavra do Senhor, meus irmãos, meus amigos, ela é o alimento para a nossa esperança. Sem a Bíblia, nós estamos perdidos, porque ela é a palavra de Deus para todos nós. E é preciso, então, se ancorar na palavra do Senhor. No Salmo 46, Davi fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jonas, quando não atendeu o primeiro chamado, eu acho que ele nem lembrou dessa passagem, que ele agiu no impulso, e ele não atendeu a ordem de Deus. Mas Deus é misericordioso pela sua desobediência. Mesmo assim, Deus o salvou, Deus o trouxe de volta à terra, Deus deu para ele a oportunidade de poder ele se restabelecer, e chamou ele pela segunda vez. Às vezes acontece assim conosco. Às vezes nós estamos na igreja, nós nos afastamos da comunhão do Senhor, ficamos tristes, animados, qualquer coisa que aconteceu. Aí vem um irmão, fala de Jesus, a gente não quer saber nada, vem pela segunda vez, fala, atende, aí volta, aí será uma bênção. Porque Deus quer o que de nós? Deus não quer dinheiro nosso. Deus não quer chave de carro. Deus não quer coisas materiais. Deus é o dono de tudo. O que Deus quer do ser humano? Deus quer o coração, porque o coração é o centro das emoções, e é no coração onde Deus vai ver se esse ser humano tem amor a Ele. E os irmãos lá de Nínive, eles não tinham isso, porque eles tinham no coração o quê? Maldade. Então em Provérbios 23, Deus nos fala o seguinte, 26 também, 23, 26 versículo fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Irmão, irmã, é o que Deus quer de nós, o nosso coração para Ele. Porque quando entregamos o coração para Ele, a gente está dependendo dEle. E os teus olhos observem os meus caminhos. Meus amigos, vocês querem ser felizes? Só tem uma saída para a felicidade plena, completa, total. É entregar o coração a Deus, porque Ele vai cuidar de nós. Ele é o nosso cardiologista. Ele nos criou, Ele conhece todo o nosso ser. Ele nos fala: descansa em mim, está na sua palavra.
É no coração onde vêm os sentimentos de bondade ou de maldade. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Onde esfria o amor? No coração. Querido, olha aqui. Olha para mim. Deus te ama, viu? Deus te ama. Eu também te amo em nome de Jesus. Você não me conhece pessoalmente, mas Deus conhece o meu e o teu coração. Então aproveita esse momento que você está ouvindo essa mensagem para refletir, pensar que você é importante para Deus. Deus quer usar você, querido. Venha para Ele. Aceita a segunda chamada. E que Deus te abençoe e te guarde. Te dê muita paz, saúde e felicidade junto com o Senhor. Um forte abraço, fica com Jesus e até o próximo café, em nome do Senhor. Amém? Obrigado!